A caminhabilidade, a gente pode entender ela como um dos três pilares da mobilidade sustentável. Já era e será mais ainda, no meu entendimento, no período pós-pandemia. Agora, antes de entrar propriamente no tema, nesse tema que é de grande relevância para o futuro das cidades, eu vou falar um pouco da minha trajetória para explicar como foi que eu cheguei nessa história de caminhabilidade, como é que eu cheguei a tratar desse tema de forma contínua. Eu me considero um pioneiro do ciclismo urbano no Recife, nos idos de 1976. Eu comecei a usar bicicleta e, inclusive, comecei a universidade indo de casa para a Universidade Federal de Pernambuco, onde eu estudei, e me graduei em arquitetura e urbanismo em 81. Eu fiz esse percurso durante um certo tempo de bicicleta. Eu saía do Espinheiro, onde eu morava, ia pela Avenida Norte, BR-101, e chegava até na universidade, voltava pela Avenida Caxangá. Para quem conhece o Recife, esse é um trecho, deve dar alguma coisa próximo de uns, entre ida e volta, uns 20 quilômetros. Então eu fazia isso todo dia até que desisti, porque levei duas quedas cinematográficas, e eu suspeitei que se eu continuasse, eu provavelmente não estaria aqui conversando sobre esse assunto, porque se hoje já é uma coisa difícil andar de bicicleta, naquele tempo era muito mais. Então, me graduei em arquitetura e urbanismo, passei a ser consultor de empresas, eu nunca exercia a arquitetura e o urbanismo, eu imediatamente fiz um concurso público na época, e terminei sendo consultor, e já estou como consultor de empresa na área de gestão empresarial há mais de 30 anos, e das empresas do setor de transporte e do sindicato do setor há mais de 20 anos. E terminei me aprofundando no tema da mobilidade até me transformar em caminhante urbano regular, cerca de uns 15 anos. Pelas minhas contas, eu já devo ter andado dentro do Recife alguma coisa próximo de 17, 18 mil quilômetros. Então essa, rapidamente, é a minha trajetória para chegar aqui na mobilidade a pé. Eu entendo e tenho tratado isso e observado que isso está cada vez mais articulado, que mobilidade sustentável ela se estrutura num tripé, que é o da mobilidade a pé, e aí a gente está falando de calçada, arborização, acessibilidade, iluminação, etc. O outro pilar é o da ciclomobilidade, e aí a gente está falando da ciclomobilidade como uma atividade de mobilidade ativa, junto com a mobilidade a pé, que precisa ter uma estrutura cicloviária, ciclovias, ciclofaixas, etc. E também, e deve, cada vez mais, fazer parte ou estar integrado num plano cicloviário, para que as cidades possam se equipar de forma adequada para esse tipo de mobilidade indispensável. E o terceiro pilar, o terceiro que forma o tripé da mobilidade sustentável é o transporte público, que tem que ser uma prioridade em todas as cidades, ele requer uma infraestrutura adequada para ele, integração com os outros modos de deslocamento, também motorizados e não motorizados, e uma coisa que está cada vez mais necessária, que é cada vez mais necessária, cada vez mais é um requerimento cada vez mais presente, é como é que isso se financia. É o financiamento que, infelizmente, no Brasil, é predominantemente sobrecarregado, financiado pela tarifa, o que sobrecarrega a série de problemas e, na sequência, isso vai ser tratado aqui, inclusive, nessa nossa conversa. Bom, eu queria começar falando de cada um desses rapidamente, já que, no caso do transporte público, o professor Ivan vai falar, mas eu gostaria de começar citando Henrique Peñalosa, foi prefeito até recentemente, pela segunda vez prefeito de Bogotá. Ele diz isso aí: uma boa cidade não é aquela em que até os pobres andam de carro, mas aquela em que até os ricos usam transporte público. Ou seja, para a gente ter esse pilar do transporte público com boa estatura, a gente tem que entender que o que Peñalosa diz, ele diz isso com a experiência de ter sido duas vezes prefeito de Bogotá e foi responsável pela implantação do projeto Transmilênio, que se inspirou na experiência do metrô de superfície da cidade de Curitiba, quando ela esteve sob o comando de Jaime Lerner. Então, Jaime Lerner
criou a história do metrô de superfície, o embarque em nível, tirou cobrador de dentro do ônibus, criou vias específicas para ele, e Peñalosa, quando fez a primeira administração em Bogotá, ele pegou toda essa experiência e criou o Transmilênio. Então ele diz isso, que o transporte bom é aquele que é para os ricos também. No que diz respeito à ciclomobilidade, a gente tem a considerar de início que ela é algo em expansão no mundo inteiro. O deslocamento por bicicleta é provavelmente o meio de transporte que mais cresceu no mundo na última década, em decorrência da política ativa de oferta de infraestrutura ciclável, por ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, ainda mais agora no período pós-pandêmico. Todas as cidades que estão saindo das quarentenas, elas estão enfatizando a importância e ampliando a infraestrutura para o transporte por bicicleta, ciclomobilidade. E aí, entrando na nossa questão específica, que é da caminhabilidade ou da mobilidade a pé, eu gosto de dizer que a cidade ela tem que ser walkable, ou seja, ela precisa ser caminhável antes de ser inteligente. Eu boto inteligente entre aspas, porque eu não gosto dessa expressão. Para dizer que uma cidade é inteligente, você tem que entender que existe cidade não inteligente ou burra. Então, de um modo geral, as cidades as cidades são criações, invenções para que as pessoas possam viver melhor. Então, não são burras. Mesmo quando elas são, a qualidade de vida não é boa e pode ser melhorada. Mas aí eu uso essa frase que é provocativa. Cidade inteligente é caminhável. Se não for, não é inteligente. Por quê? Para ser smart, inteligente, a cidade precisa ser caminhável, porque se não for, não sobe nem o primeiro degrau da cidadania, porque continuará sob o domínio absoluto dos veículos individuais motorizados, que tomaram de assalto, estou botando entre aspas, naturalmente, as cidades desde a segunda metade do século passado até agora. Então, toda a infraestrutura de mobilidade de uma cidade, de um modo geral, ela está preferencialmente e majoritariamente dirigida para que seja usada pelos veículos motorizados. Isso é uma tendência mundial, que algumas cidades começam a rever, mas aqui no Brasil isso é muito evidente e aqui as coisas chegam com mais atraso. O que é fundamental para tratar a questão da mobilidade ativa e da mobilidade a pé de forma que seja prioritária é procurar inverter as prioridades, ou seja, como é que é hoje? Hoje, o automóvel está no topo da pirâmide da mobilidade. No Brasil, apesar de toda a legislação em contrário, e isso é curioso, porque toda a legislação, de fato, nós temos essa conquista, é em contrário a isso, mas no dia a dia das cidades, inclusive na gestão do trânsito, a prioridade absoluta é dos veículos motorizados, em especial dos automóveis. Nós precisamos nos afastar desse modelo para atrair as pessoas para o modelo da mobilidade ativa ou da mobilidade sustentável também. Como fazer isso? Invertendo a pirâmide. Para que uma cidade possa ser sustentável, ela precisa ter também uma mobilidade sustentável, que começa pela prioridade para a mobilidade ativa, feita por pedestres e ciclistas, e um bom sistema de transporte público, ou seja, a pirâmide precisa ser invertida. E por onde começa a prioridade para a mobilidade a pé? É na calçada, que deve ser entendida como o primeiro degrau da cidadania. Inclusive é o título de um livro que eu tive a oportunidade e a felicidade de escrever, junto com Luiz Elvésio, que foi o vereador do Recife, que foi relator da Lei das Calçadas, na época em que era vereador. Ele não é mais, mas depois que ele deixou de ser vereador, nós tivemos a oportunidade de escrever um livro cujo título é justamente esse, Calçada, o primeiro degrau da cidadania urbana. Porque raríssimas são as calçadas no Brasil que têm condições mínimas de caminhabilidade, levando os pedestres a verdadeiros prodígios de equilíbrio para conseguir praticar a mobilidade a pé. A qualidade da calçada diz muito sobre a qualidade de vida da cidade. Eu entendo que se numa cidade as calçadas são de péssima qualidade, não se pode esperar muito mais coisas em relação à qualidade da vida urbana e à qualidade da cidadania. Porque se o primeiro degrau não existe ou está em condições muito ruins, a gente não tem os degraus seguintes. Como deveria ser? Na verdade, as calçadas deveriam ser acessíveis para todos. Todos aqueles que
para as crianças, sobretudo as que estão na primeira infância, de 0 a 6 anos. É a criança que tem até 90 centímetros de altura. A cidade dos 90 centímetros. Essa é que é a cidade, de fato, importante de ser tratada. Então, crianças, idosos, os que têm visão restrita, porque se ela for boa para eles, ela será boa para todos os outros. E as pessoas não se dão conta disso, dessa coisa tão óbvia. Nós precisamos preparar a cidade para as crianças, para os idosos, para todos aqueles que têm dificuldade de locomoção, porque no momento que ela for boa para essas pessoas, será boa para todo mundo. Isso também é uma constatação de Peñalosa. Ele foi um ativo agente dessa mudança de mentalidade na cidade de Bogotá. Agora, para que a gente tenha uma mobilidade a pé saudável, vamos dizer assim, além da calçada, a calçada eu diria que é o primeiro degrau, porque é o lugar onde o pedestre pode circular com segurança. Mas há um momento em que ele precisa cruzar de um lado para outro, na rua, as vias, né? Onde passa o veículo motorizado. E aí nós precisamos atentar para uma coisa que no Brasil nós desconsideramos solenemente, de que velocidade mata. Por que é que eu digo que velocidade mata? Porque nesse quadro a gente vê com muita clareza isso. O risco de morte em atropelamento ele aumenta com a velocidade. Então, a 32 km por hora, isso é estatístico, a 95, se uma pessoa for atropelada por um carro a 32 km por hora, há 95% de probabilidade dele sobreviver. Já se ele for atropelado por um automóvel a 48 km por hora, a chance dele sobreviver cai para 55%, quase metade. E se ele for atropelado por um veículo a 64 km por hora, a chance dele sobreviver cai para 15%. Ou seja, ele tem 85% de chance de morrer. Isso como eu disse, baseado nas estatísticas, mas temos uma coisa ainda mais grave, que é essa constatação feita com dados da Prefeitura de São Paulo, da CET, que é a empresa de transporte público, de trânsito de São Paulo. A gente vê, por esse gráfico, que há uma subida exponencial da probabilidade de morte de 20 a 80 quilômetros. Por isso que acho que a questão gira em torno da velocidade justamente nesse intervalo. Então, a 20 km por hora, a chance de um pedestre morrer vítima de um atropelamento é zero. Enquanto que 50 km por hora, isso vai subindo exponencialmente, a chance dele morrer é 50%. Ou seja, se ele for atropelado a 50 km por hora, é como se tivesse jogado uma moeda para cima, cara ou coroa, se vai morrer ou vai sobreviver. E se ele for atropelado a 80 km por hora, pode ter certeza que vai morrer. Então, aí está justamente nesse intervalo a importância a abordagem que tem que ser intensa e sem desculpas de regular a velocidade nesse período, nesse intervalo. Porque se isso não acontecer, o pedestre fica em risco quando ele vai atravessar a rua. Porque se ele for atropelado a 80 km por hora, ele vai morrer. E se ele não for, ele vai sofrer, não for a 80, for a menos, ele vai sofrer sequelas, às vezes, irreversíveis. Então, isso é uma coisa que precisa ser entendido de uma forma muito clara, porque a gente tem que caminhar na direção da busca de um urbanismo feito para o pedestre. E isso é de grande importância, porque a gente tem que ir na direção do urbanismo caminhável. E o urbanismo tradicional, que começa no satélite, chega ao mapa, atinge a planta, mas muito raramente consegue atingir satisfatoriamente o nível da calçada e da altura do olho do pedestre. E para que nós tenhamos cidades sustentáveis, em especial na pós-pandemia, é preciso que a mobilidade seja sustentável e o urbanismo seja caminhável. E para que isso aconteça, o sentido do planejamento precisa ser invertido e começar de baixo para cima. Eu sou urbanista de formação, embora não tenha exercitado profissionalmente o urbanismo. Então, me graduei em arquitetura e urbanismo, mas eu digo que depois dessa quantidade de quilômetros que eu andei, eu sou pós-graduado pelos pés. Eu passei a pesquisar, eu passei a ir atrás das referências, eu passei a raciocinar e cheguei a essa conclusão, que normalmente o urbanismo vem de cima, vem do satélite, chega para chegar à planta, mas não chega à calçada. Então eu digo o seguinte, eu digo como pedestre, não só pedestre, mas também militante da mobilidade a pé.
Eu digo que se o urbanismo, por melhor que seja, por mais bem intencionado que seja, por mais tecnicamente apetrechado que seja, se ele não chega no nível da calçada, com uma boa qualidade na mobilidade para o pedestre, ele não presta, apesar de todo o esforço que foi feito. E o que, infelizmente, o que eu vejo é isso aí. Grandes planos, grandes articulações, grandes abordagens do ponto de vista pseudo-urbanístico, mas que traduz numa qualidade péssima de mobilidade a pé, numa caminhabilidade também de muito má qualidade. Nesse caso, o urbanismo não existiu. Ele existiu na medida em que construiu mapas e plantas, etc. Mas na prática ele não existiu. E isso ainda é mais necessário, ainda mais necessário nesse período que eu espero entremos o mais rápido que for possível, na pós-pandemia. Porque se a mobilidade sustentável já era necessária antes, após o advento da pandemia, do novo coronavírus, então ela passa a ser indispensável, já no curto prazo, por conta do que se chama de low touch economy, ou seja, a economia do baixo contato. A gente tem que se distanciar cada vez mais um dos outros, cada vez mais na distância de 1,5 metro, pelo menos, para evitar o contágio. Então, nós temos isso ainda por um bom tempo. Isso vai exigir mais espaço. E quando a gente inclui nisso aí as medidas de distanciamento obrigatórias, a gente precisa de mais espaço na calçada, a gente precisa de mais espaço na ciclovia, a gente precisa de mais espaço nos ambientes públicos, nas áreas verdes, etc. Ou seja, nós precisamos aumentá-las, já que as calçadas são mínimas. Elas não atendem nem às necessidades atuais, quanto mais às necessidades de um período de pós-pandemia, na pós-pandemia, quando será necessário mais distanciamento ainda. Mais calçadas, mais ciclovias, mais faixas exclusivas para ônibus, são exemplos dessas prioridades. Então, por quê? No caso do transporte coletivo, nós precisamos dar espaço livre para que o período de tempo dentro do veículo seja o menor possível, ou seja, a velocidade comercial seja alcançada, seja aumentada, para que o período de adensamento, que parece ser impossível de reduzir além de um determinado ponto por causa dos picos, então ele seja reduzido por conta do tempo do deslocamento. E para isso aí as pessoas dizem, sim, isso é muito importante, mas vai faltar dinheiro. Se já não tinha dinheiro antes para poder fazer o que era necessário, imagina agora, que se gastou uma quantidade enorme de dinheiro para salvar vidas durante a pandemia. É verdade, a notícia ruim é essa, vai faltar dinheiro. A notícia boa é que não precisa de muito dinheiro para fazer coisas importantes e significativas. Porque tem essas duas verdades simples que são baratas. A primeira delas é de que caminhar é um ato revolucionário. Por que é que eu digo isso? Porque é a capacidade de caminhar que nos faz humanos e urbanos ao mesmo tempo. Na cidade, portanto, as condições adequadas para a caminhada são indispensáveis para a saúde, tanto física quanto mental, das pessoas e também para a qualidade de vida da cidade. Praticar o ato de caminhar com regularidade é revolucionário, porque é capaz de promover essas mudanças individuais e coletivas. Eu digo por minha experiência. Eu tinha uma visão de cidade que foi completamente modificada pelo ato de caminhar de forma contínua, de forma sistemática, de forma... sempre que tiver a possibilidade de caminhar, eu vou, em vez de ir motorizadamente. Então, quando eu passei a fazer isso de forma sistemática, eu verifiquei que a minha visão de cidade mudou, mas mudou também a minha visão da vida, do mundo. Então, por isso que eu digo que é revolucionário, porque a gente melhora a nossa condição física, melhora a nossa qualidade de pensamento. Quando tem um problema que eu não consigo resolver, se eu andar, eu resolvo. Eu digo, inclusive, brincando, mas tem um fundo de verdade, que nenhum problema, por mais grave que seja, por mais intenso que seja, ele resiste a 10 quilômetros de caminhada em linha reta. Aí as pessoas que gostam da objetividade dizem, mas no Recife não tem nenhum caminho que dê 10 quilômetros em linha reta. Eu disse, tem sim, é só você seguir em frente. Em algum lugar você vai dar. Aí tem aqui a famosa Avenida Caxangá, que tem 7 quilômetros. Já chegou a se dizer que era a maior avenida em linha reta do mundo, virou até folclórico isso. Mas eu digo assim, olha, se você tem um problema sério mesmo, grave,
Começa ali de João Alfredo, que é no início da Caxangá, e vai até o fim dela. Eu duvido que o problema chegue lá. Você pode até não chegar com a solução, mas duvido que ele chegue lá do mesmo tamanho com o qual você saiu com ele de João Alfredo, que é ali no início da Caxangá. Então, a primeira verdade simples e barata é essa: caminhar é um ato revolucionário. A segunda é de que tinta salva vidas. Por que eu digo isso? Porque eu chamo de poder milagroso da tinta. As cidades que praticam urbanismo tático, isso é muito importante, feito sobretudo com tinta e materiais baratos, têm se deparado com resultados que superam em muito as abordagens tradicionais, caras e difíceis de reverter se não se mostrarem adequadas. A tinta salva vidas no trânsito, desde a mais elementar faixa de pedestre, mas também salva vidas nas comunidades, onde é usada para requalificar o espaço público de convivência. Nós temos aqui no Recife um exemplo que são dois exemplos. O início do uso do urbanismo tático no trânsito, por exemplo, nesse lugar aí. Esse lugar não tem calçada, porque a calçada foi suprimida a calçada. Pinta-se uma faixa na rua e os carros respeitam. Se você botar alguns separadores aí, você tem uma calçada. Ah, mas tirou a faixa do carro. Sim, vai tirar de quem? Se for o carro que ocupou todo o espaço público. Nesse caso aí, ele ocupou todo o espaço público, de um canto a outro. Então é preciso pintar. Com tinta se salva vidas. Veja essa outra situação no bairro de Água Fria. Esse lago aí, eu mesmo já quase fui atropelado aí, com um grupo que estava caminhando comigo. O que foi que fizeram? Pintaram a faixa, a área do asfalto que não precisava ser destinada a carro. Ela pode ser destinada ao pedestre se encurta o trecho de travessia e do risco de atropelamento, se reduz bastante, os carros respeitam e todo mundo melhora a qualidade geral, a qualidade de vida nesse espaço aí. Ou seja, preservou-se o pedestre, preservou-se o próprio motorista, que não corre o risco de atropelar ninguém, ou diminui bastante o risco. E outro projeto também importantíssimo, que eu recomendo que quem não conhece, conheça, chama-se o projeto Mais Vida nos Morros. E aí eu estou mostrando essas fotografias que a parte de cima é como era, a parte de baixo é como ficou depois de praticamente tinta. Nesse primeiro ainda se usou algum material para fazer a calçada, etc., tirar ali a caixa acho que é uma caixa de telefonia ali no meio da calçada, e pintou. E essencialmente, nesse segundo é só pintura. É só pintura. E a pintura traz as crianças para a rua, principalmente se a pintura for feita considerando a realidade delas. E esse terceiro aí também é o mesmo espaço, pintado, quer dizer, ludicamente pintado, quer dizer, no caminho geralmente da escola, a criança vai, ela se entretém no caminho, ou seja, a criança na primeira infância principalmente, consegue fazer com que o seu caminho até a escola, por exemplo, até o lugar que precisa ir, da sua casa até o lugar onde precisa ir, seja feito de forma lúdica. Isso aí promove a vinda da família também para o espaço público. Então, tem sido feito verdadeiros milagres com tinta em relação a esse projeto. E, para concluir, eu queria agradecer, mais uma vez, a oportunidade, dizer que não é possível que tenhamos cidades sustentáveis se a mobilidade não for sustentável, e se a mobilidade só será sustentável se a caminhabilidade for de boa qualidade. Ou seja, se a mobilidade a pé for bem tratada numa cidade. Essa fotografia aí final é a fotografia de uma caminhada. A gente fez um intervalo aí, foi sobre as praças de Burle Marx, no Recife. A gente tem diversos jardins de Burle Marx, alguns deles públicos, 6 deles são tombados, inclusive, como patrimônio nacional, estão em processo de tombamento para ser patrimônio internacional. E aí eu queria convidar vocês para todos os assistentes, as pessoas que estão assistindo essa live, para também participar das caminhadas domingueiras. Fazemos agora, com a pandemia, estamos em recessão, mas em breve espero voltar para que a gente possa usufruir daquilo que é maravilhoso numa cidade, que é poder caminhar em segurança, ao ar livre, em conjunto com outras pessoas, quando as condições sanitárias permitirem. Então, estão todos convidados, agradeço muito mais uma vez a oportunidade, e aí está o meu endereço, eu estou nas redes sociais, Francisco Cunha, quem quiser se comunicar comigo, quem quiser solicitar a participação, por favor, o façam, ou no próprio grupo do Facebook do Caminhadas Domingueiras e do Instagram também, ou nos meus endereços da rede social. Então, muito obrigado, e aí vamos nas outras apresentações e depois ao nosso debate.
Obrigado e vamos caminhar, porque caminhar é vida.